Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos hoje corrigir os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, das páginas 35 até a 43, são os exercícios do comecinho do capítulo 2 até a aceleração. Né? Velocidade, aceleração são todas as aulas que eu dei a semana passada, ok? Então vamos lá, página 35, todo mundo. Primeiro exercício. Assinale a alternativa correta. Se o espaço de um corpo é zero, então ele está parado na origem. Não, eu não posso afirmar que o corpo está parado. Eu posso afirmar que ele está na origem, mas ele pode estar passando por lá. O espaço é num instante. Naquele instante, a posição dele é zero. Mas isso não significa que ele está parado. Ele pode estar andando, ok? Letra B. Se o espaço de um corpo é negativo, então esse corpo está se movendo contra a orientação da trajetória. Não. Ele tem uma posição negativa porque ele está antes do zero, mas não significa que ele está indo contra a trajetória, tá? Ele pode estar lá no -2, indo para o -1, para o 0, para o 1, então ele está aumentando. E ele é negativo porque ele está no -2. Então não tem relação entre a orientação e a posição negativa, ok? Letra C. O espaço fornece a posição do corpo em determinado instante de tempo e não o sentido do movimento. Olha, realmente o espaço vai dar a posição e não tem relação com sentido nenhum no movimento, ok? Verdadeira. Letra D. Se o espaço de um móvel vale 35 metros, então ele se movimentou 35 metros. Não é verdadeiro, gente. Se o espaço dele vale 35, é porque ele está no 35. Não quer dizer que ele andou 35 metros. Ele pode estar no 30 e até o 35. Então, ele só andou 5. Ele está na posição 35. Ele pode não ter andado nada. Ele pode estar parado lá. Então, não quer dizer que ele andou 35 metros. Quer dizer que ele está numa posição 35 metros de distância do referencial. Mas não quer dizer que ele saiu do referencial e andou 35. Ele pode andar qualquer coisa. Ele está na posição 35. Ok? E a letra E, unidade de espaço no sistema internacional, a gente sabe que é o metro, não é quilômetro, ok? Questão 2. Analise as afirmações a seguir e classifique-as como verdadeiras ou falsas, sempre justificando sua escolha. A. Trajetória, movimento, repouso e ponto material são conceitos relativos, pois dependem do referencial adotado. Correto. Dependem do referencial adotado, porque a trajetória pode ser diferente para quem está dentro e quem está fora, lembra? Movimento e repouso depende do referencial para saber se está se movimentando ou não. Ponto material e corpo extenso também dependem do referencial, corretíssimo. Letra B. Jamais pode-se afirmar que um corpo está em repouso absoluto. Corretíssimo. Não existe repouso absoluto. Até uma árvore que está parada, nasceu ali, vai ficar ali, não posso dizer que ela está em repouso absoluto. Por quê? Porque se tiver algum observador no Sol, ele vai ver que a Terra se mexe e a árvore se mexe junto. Então ela está em movimento. Depende sempre do referencial. Nada e nem ninguém está em repouso absoluto. Ok? Letra C. O Sol está em repouso em relação à Terra. Falso, né? A gente vê todos os dias o Sol cruzar o nosso céu. Ele nasce próximo ao leste e se põe próximo ao oeste. Então ele se mexe. Beleza? Letra D. Se um corpo X está em movimento em relação ao corpo Y, então Y também está em movimento em relação a X. Corretíssimo. Não tem como o X se afastar ou se aproximar do Y e o Y continuar na mesma distância do X. Né? E sempre, se o X se afasta do Y, é porque o Y se afasta do X. Então, o movimento a gente sempre pode trocar pelo se afastando ou se aproximando, porque estar em movimento é mudar de posição. Então, você troca palavras em movimento para se afastando e se aproximando. E aí você consegue perceber o que está acontecendo. Beleza? Na letra E, simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, um corpo pode estar em repouso em relação ao referencial e em movimento em relação ao outro. Verdadeiro. Se vocês lembram do GIF que eu mostrei na última aula, né? Na aula de velocidade, a ave, ela estava em repouso em relação ao carro, mas em movimento em relação ao rapaz. Essa árvore que eu falei lá em cima é uma árvore que está em repouso em relação ao chão e em movimento em relação ao sol.
Então, os objetos, sim, podem estar em repouso e movimento ao mesmo tempo, porque muda de referencial, né? Eu estou em repouso a um referencial, movimento em relação ao outro. Eu só não posso estar em repouso e movimento ao mesmo tempo no mesmo referencial. Aí não dá, né? Ou você está em movimento ou está em repouso. Mas, se mudar de referencial, pode mudar tudo. Beleza? Verdadeiro. Questão 3. Uma das leis sobre segurança no trânsito, principalmente para os caminhões que transitam carregados com pedriscos, obriga que a carga seja coberta com lona, para evitar a queda de pedras soltas pela traseira, colocando em risco veículos que transitam atrás do caminhão. Considere que o caminhão carregado com essas pedras e sem a cobertura de lona está transitando em uma pista plana e horizontal, e que, num certo instante, cai uma pedra da traseira do caminhão de uma altura H, com relação ao solo. Considere também que o observador em repouso, ao lado da pista, vê o caminhão se movimentando da direita para a esquerda, no momento da queda da pedra. Assinale corretamente qual dos esboços abaixo melhor representa a trajetória da pedra vista pelo observador. Gente, é da direita para a esquerda. Então, ele está indo para lá, certo? Sai daqui da direita, desse canto, vai até lá. Então, qualquer uma dos esboços tem que sair da direita e ir para a esquerda. Ele já avisou isso para a gente. Então, só pode ser a D ou a E. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, ó, ela tem mais velocidade para frente do que para baixo. Por quê? Porque ela tem a velocidade do caminhão. Essa pedrinha estava dentro do caminhão, então ela tem a mesma velocidade do caminhão. A hora que ela cai, ela continua, ninguém brecou ela. Ela só está caindo, então ela continua indo para frente e cai, para frente, cai, para frente, cai, formando uma parábola de boca para baixo. Toda vez que os corpos caem, formam parábolas de boca para baixo, ok? Letra D de dado. 4. Esse ficou grandão porque vai dar muitos slides. Um veículo está realizando uma viagem sobre uma estrada retilínea. No instante t 0 igual a 2, a posição do móvel é 50 metros. E no instante t igual a 8, a posição do móvel é 230 metros. Faço um esboço da trajetória do veículo sobre uma reta numérica. Então, eu desenhei a reta numérica, começa do 0, aqui ó, a minha reta está crescendo para a direita. Pus o 50, a posição inicial, né? O tempo inicial é 2. E aí, esse corpo pode ser uma estrela, um carrinho, uma nuvem, o que vocês quiserem. Uma bolinha foi para o 230, chegando no tempo igual a 8 segundos. Esboço é só um desenho, tá? Da trajetória do veículo, ok? Já fiz, acabou a letra A. Letra B. Calcule o deslocamento escalar do móvel entre esses dois instantes. Bom, ele saiu do 50 e foi para o 230. Deslocamento é a posição final menos inicial. Então, o deslocamento é a posição final, 230, menos a inicial, que é 50. Delta S é igual a 180. Acabou. Ele deslocou 180 metros. Qual será o deslocamento do veículo em relação ao instante t0 se ele retornar sobre a mesma trajetória e um instante t igual a 2 ocupar a posição 40? Então, aqui, gente, vamos pensar aqui, ó. Esse cara está lá no 230, eu tenho que voltar até a posição 40. Então, o 50 vai até o 230 e volta para a posição 40, certo? Mas o deslocamento é posição final menos inicial. A final do exercício vai dar 40, né? E a inicial continua sendo 50. Então, você vai fazer final menos inicial e não importa o que aconteceu. Não importa ele ter ido até o 230 e voltado. Importa a posição final e a inicial. Final menos inicial, a nossa posição vai ser menos 10 metros, ok? Posição negativa, por quê? Negativa, porque eu estou voltando, ok? Certo? Então, o deslocamento é negativo toda vez que eu estou voltando. Percebam que posição negativa é quando você está antes do zero. Deslocamento negativo é quando você está voltando, certo? E aí a gente vai para o mapa das questões 5 e 6. A figura mostra um trecho da BR-101 que liga 3 capitais do Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, e Recife, em Pernambuco. Percebam, gente, que lá no Nordeste tem muito estado, mas eles são muito próximos entre si. É muito diferente daqui, por exemplo, do Sudeste, né? Se a gente for daqui, ou mesmo de Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Vitória, que são as 3 capitais, as 4 capitais, desculpa, do Sudeste, a distância é muito longa. Lá no Nordeste, não. Os estados, eles são compridos, mas as capitais entre si são próximas, ok? Então, o Natal
começa no 120, né? Porque a estrada começa lá em cima. Então, aqui começa 120, aí vem 311, vem 430. Ok? Questão 5. Em relação a essa trajetória, responda qual deslocamento escalar do veículo nas situações a seguir. A. Um carro sai de Natal e vai até João Pessoa. Deslocamento final, João Pessoa, posição 311. Inicial, Natal, 120. 311 menos 120, 191 quilômetros. Acabou. Tá? É só isso. Letra B. O carro sai de João Pessoa e vai para Recife. Posição final, Recife, 430. João Pessoa inicial, 311. Final menos inicial, 119 quilômetros. Acabou? Na letra C, o carro sai de João Pessoa, vai até Natal e volta para Recife. Sai de João Pessoa, vai até Natal e volta para Recife. Posição final menos inicial. Final é Recife, 430. Inicial é João Pessoa, 311. Final menos inicial, 119 quilômetros. Acabou. Não interessa se ele vai e vem. Beleza? E a questão 6, também vamos usar o mesmo mapinha, né? Ele quer saber a distância percorrida em cada um. Distância percorrida é diferente de deslocamento. Distância percorrida é quantos quilômetros o carro andou, né? Então, a gente vai ter que calcular. O carro sai de Natal e vai para João Pessoa. Então, aqui, a gente vai fazer distância. Ele estava no 120, foi até o 311. Subtrai, ele andou 191 quilômetros. Ah, mas essa distância percorrida deu igual o deslocamento. Em linha reta, a gente dá igual. Então, assim, não é em linha reta, mas quando ele não volta, a distância percorrida é igualzinho ao deslocamento. O problema e a diferença é quando o carro vai e volta, que ele percorre mais, mas ele tem menos deslocamento, certo? Letra B. O carro sai de João Pessoa e vai para Recife. Bom, de João Pessoa para Recife, eu tenho posição final menos inicial. Então, eu tenho 430 menos 311. Nessa subtração, vai dar uma distância de 119 quilômetros. Normal. Beleza? Aqui que vai mudar. O carro sai de João Pessoa, vai até Natal e volta para Recife. Ele sai de João Pessoa e vai até Natal. Eu tenho que contar quantos quilômetros ele andou aqui? 191, certo? É 311 menos 120. Então, aqui vai dar, eu andei 191 quilômetros. Agora, eu saio de Natal e venho até Recife. 430 menos 120, que vai dar 310 quilômetros. Então, aqui, eu já vou ter uma outra conta, certo? Porque a distância percorrida é a soma de quilômetros que eu andei. Se eu andei 191, depois eu andei mais 310, eu andei no total 501 quilômetros, ok? Beleza? Ótimo, vamos para os outros exercícios. Página 40. Em uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 60 metros. Supondo que ele tenha gastado 8 segundos para percorrer essa distância, determine a velocidade escalar média do jogador nessa arrancada. Então, ele saiu correndo, ele fez uma arrancada de 60 metros em 8 segundos. Metros por segundo é velocidade. Então, a gente vai dividir o metros pelo segundo, né? Vai ser 60 por 8, 7,5 metros por segundo. Acabou o exercício. ΔS sobre ΔT. 2. Imagine que você tem que fazer uma viagem de 120 km entre duas cidades. Calcule quanto tempo em minutos você gastaria se tivesse um carro com as seguintes velocidades. 80 km por hora. Então, agora, gente, eu tenho a velocidade e a distância. E quero o tempo. Então, velocidade é espaço sobre tempo. No lugar da velocidade, eu ponho 80. No lugar do espaço, eu vou pôr 120. E quero achar o tempo, né? Multiplica aqui cruzado, vai ficar 120 sobre 80, que dá 1,5. Ok? 1h30. 1h30 multiplica por 60 para achar minutos. 90 minutos nessa trajetória, ok? Por isso que era importante saber passar de hora para minuto. E se eu tiver a 100 km por hora? Agora a gente vai trocar, no lugar do 80 aqui, eu vou pôr 100. 100 é a velocidade, agora é 120 sobre tempo. Multiplica cruzado, hora que eu dividir, 1,2 de hora. Cuidado, 1,2 de hora não é 1h20, tá? 1,2 de hora tem que multiplicar por 60, vai dar 72 minutos, ok?
0,2 de hora são 12 minutos, não é 20 minutos. Cuidado. E aqui a gente vai fazer para 120 km por hora, que é o mais fácil, né? 120 km por hora é porque ele anda 120 km em 1 hora. Se eu tinha que andar 120 sobre 120 vai dar 1 hora. Multiplica por 60, são 60 minutos, ok? E a questão 3, ele vai dizer que uma pessoa caminha sobre uma esteira com a velocidade de 6 km por hora durante 30 minutos. E agora ele quer a distância. Então a gente achou a velocidade, achou o tempo e agora vai achar a distância. Percebam que a fórmula ó, é a mesma, V ΔS sobre ΔT. No lugar da velocidade, 6 km por hora. O espaço é o que eu quero, o deslocamento. E o tempo tem que estar em horas. Por quê? Porque quilômetro por hora não conversa com minuto. Quilômetro por hora conversa com hora, tá? Então 30 minutos são meia hora. Eu vou colocar meio aqui, passa multiplicando. A minha distância percorrida, né? O meu vai ser 3 quilômetros. Meu deslocamento são 3 quilômetros. Esses 3 quilômetros em metros são 3.000 metros, ok? Essa eu acho que todo mundo acertou, hein? E agora a questão 4. A 4 e a 5 são um pouquinho mais chatas, né? A questão 4, ele fala que um passeio de final de semana, uma família viaja de carro de Macapá, olha lá o desenhinho, Macapá, até Porto Grande, percorrendo aproximadamente 100 quilômetros. Então, aqui é primeiro deslocamento, 100 quilômetros, né? A uma velocidade média de 100 km por hora. Então, posição 1, deslocamento 1, velocidade 1, 100 km por hora. Nessa cidade, param por 1 hora, ok? Então, tempo de parada, 1 hora. E seguem viagem para Ferreira Gomes, aqui na frente. Percorrendo mais 40 quilômetros em 30 minutos. Então, aqui ele andou 100 quilômetros, aqui ele andou 40 quilômetros, certo? Aqui ele andou numa velocidade de 100 km por hora e aqui eu não sei a velocidade, mas eu sei que ele gastou meia hora. Com esses dados, pode-se afirmar que a velocidade média desenvolvida pelo carro no percurso total é... Gente, velocidade média é espaço sobre tempo. Então, eu tenho que ver, ó, ele andou 100, depois ele andou 40. Então, todo mundo concorda que ele andou 140? 140 eu tenho que dividir pelo tempo que ele demora, ok? Então, primeira coisa é saber quanto ele demorou nessa primeira parte. E a gente vai lá, ó, velocidade de 100 km por hora para andar 100 km. Então, ele demorou 1 hora. A primeira parte ele demorou 1 hora. A segunda, mais 1 hora parado, mais meia hora na segunda parte. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Velocidade média é deslocamento por tempo. 140 dividido por 1 hora no primeiro trecho, 1 hora parado e mais meia no segundo trecho. Então, você vai fazer o 140 dividido por 2 horas e meia, certo? Tudo que ele andou dividido por tudo que ele demorou. Isso é muito importante. Tudo que ele andou dividido por tudo que ele demorou, que vai dar 56 km por hora. A resposta correta é a letra D, certo? E a questão 5, né, ela é um pouquinho mais elaborada. Vai dar um pouquinho de trabalho para vocês entenderem, mas eu acredito que todo mundo dá conta, ok? O motorista de um caminhão percorre a metade de uma estrada retilínea com velocidade de 40 km por hora. A metade do que falta com velocidade de 20 km por hora. E o restante com velocidade de 10 km por hora. O valor mais próximo para a velocidade média para todo o trajeto é... Então, vamos lá. São 3 espaços, né? Primeiro, ele andou a metade com 40 km por hora. Então, eu vou dizer que aqui, ó, metade do espaço, x sobre 2, então x é de A até D. Metade é x sobre 2. X sobre 2, que ele andou a 40 km por hora, tudo bem? A metade do que falta, então faltava metade, a primeira metade do que falta, né? Então, de B para C, que é x sobre 4, metade da metade, ele andou a 20 km por hora. E a última parte, que é a última metade, né? A metade da segunda metade, é o último quarto, né? Vai ser x sobre 4, que ele vai andar 10 km por hora. Ele não sabe os tempos. Para eu calcular a velocidade média, é tudo que eu andei, que vai ser x, o total, dividido pelos tempos. Então, eu vou ter que calcular os tempos, ok? Primeiro tempo, olha aqui, ó, tenho velocidade, tenho espaço, acho tempo. Velocidade é espaço sobre tempo. Então,
multiplica cruzado aqui, ó. Ele pôs 40 vezes o t, né? Já passou multiplicando. 40 vezes t é igual a x sobre 2. Pega o 40 e passa dividindo. O tempo é x sobre 80. Essa primeira parte demorou x sobre 80. Ok? Acabou. Para aí. Segunda parte, aqui. Aqui ele vai ter uma velocidade de 20, né? Ele baixou a velocidade e vai andar 1/4. Então, esse cara passa dividindo, vai dar x sobre 80 também. Então, aqui ele demorou x sobre 80, aqui ele demorou x sobre 80. Terceira parte, mesma coisa. 10 vezes tempo é igual a x sobre 4. Passa dividindo. Na terceira parte, ele demorou x sobre 40. Ok? O tempo total é a soma de tudo. Então, vocês vão somar x sobre 80 mais x sobre 80 mais x sobre 40. Esse mínimo múltiplo comum vai dar 4x sobre 80, que dá x sobre 20, certo? Aqui ele pôs um mínimo de 80, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ok? Por isso que deu isso aqui. Aí você vai dividir, aqui vai ficar x sobre 20. E vai jogar na fórmula, velocidade é espaço sobre tempo. Tudo que eu andei é x. O que eu demorei é x sobre 20. Então, dividir por fração é multiplicar pelo inverso, corta o x, a velocidade é 20 km por hora, ok? Eu não posso somar as velocidades e dividir por 3 não, tá? Não funciona. Velocidade média não é a média das velocidades. Beleza? E aí a gente vai para a página 43, pessoal. Os exercícios de aceleração para encerrar. Primeira questão. Em uma revista de veículos, uma matéria informa que o carro é capaz de, partindo do repouso, velocidade igual a 0, atingir a velocidade de 108 km por hora em 3 segundos. Determine qual é a aceleração média desenvolvida pelo carro em metros por segundo. A aceleração tem que ser sempre em metros por segundo. Então, tem que transformar. Lembra da transformação? Divide esse número de quilômetros por hora por 3,6. Divide o 108 por 3,6, vai dar 30 metros por segundo, ok? Então, a aceleração vai ser velocidade final menos inicial sobre 0. Olha lá, parte do 0, desculpa, sobre t. Aqui, 30, velocidade final menos 0, dividido pelo tempo, ok? 30 por 3, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí vai basicamente assim. 2. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 30 metros por segundo, quando acionou os freios e parou em 6 segundos. A aceleração imprimida à motocicleta pelos freios foi em módulo igual a... Vamos lá. Ele estava com 30 e foi para 0 em 6 segundos. Velocidade final menos inicial. É 0 menos 30, dividido por 6. Por que dá menos? Porque eu estou desacelerando, eu estou freando, olha, só nos freios. Eu estou diminuindo a minha velocidade. Então, tem que dar negativo mesmo. A aceleração é negativa porque eu estou diminuindo a minha velocidade. Menos 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, cuidado, final menos inicial. A final é 0, a inicial é 30. Questão 3. Ao soltar um objeto próximo da superfície terrestre, ele fica submetido a uma aceleração constante, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é denominada aceleração gravitacional. É a aceleração da gravidade, né? Considere um corpo que é solto do repouso, velocidade inicial 0, e após um tempo de 2,8 segundos atinge o solo. Desconsiderando a resistência do ar, qual é a velocidade com que o corpo atinge o solo? Então, vamos lá. Ele tem a aceleração, eu tenho a velocidade inicial e o tempo. Eu quero a velocidade final. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT, a aceleração é final menos inicial sobre o tempo. A aceleração é 10, a final é o que eu quero, a inicial é 0 e o tempo é 2,8. Pega esse cara, passa multiplicando, dá 28. E esse menos 0 fica menos 0 mesmo, né? Então, velocidade é 28 metros por segundo. Tá acabando. Questão 4. No final das provas de ciclismo, é comum que os atletas acelerem o máximo possível, praticando o sprint final. Considere um ciclista que tem velocidade inicial V0 e comece o sprint acelerando com aceleração com a de 6 metros por segundo ao quadrado, durante 2 segundos.
Se ele atinge a velocidade final de 72 km por hora, qual é a sua velocidade inicial? Então, gente, primeira coisa, quilômetro por hora não combina com aceleração. Vamos dividir por 3,6 para transformar em metro por segundo, né? Então, a aceleração é 6 e o tempo é 2. Olha, peguem todos os dados antes de começar o problema. A aceleração é ΔV sobre ΔT, vai ser 6 é igual à velocidade final, menos a inicial, que a gente não sabe, é o nosso x, dividido pelo tempo. Passa multiplicando, dá 12, né? E o 20 está positivo, passa negativo. Menos V0 vai ser igual a 12 menos 20. Velocidade inicial era 8 metros por segundo. Ele estava a 8 metros por segundo, ok? E a questão 5 é para dar nome para essas setinhas, né? A gente vai dar o nome dos vetores. Isso aqui é um círculo, né? E o centro do círculo é aqui embaixo. Quem aponta para o centro é a centrípeta. Centrípeta aponta para o centro. É a aceleração centrípeta, né? Quem está tangente à trajetória, está encostando, só passando, é a aceleração tangencial. E a soma das duas, a resultante, é chamada de aceleração, a aceleração resultante, ou ainda aceleração vetorial, ok? Beleza? E a questão 6, ela pede, é da Unifesp, né? E ela vai dizer, a trajetória de uma partícula representada na figura é um arco de circunferência de raio igual a 2 metros, percorrido com velocidade de módulo constante, v igual a 3 metros por segundo. O módulo da aceleração vetorial dessa partícula nesse trecho em metros por segundo é... Então, vamos lá, gente. Ele tem velocidade de módulo constante. Módulo constante é o valor. O valor não muda, é sempre 3. Se não muda o valor, a aceleração que a gente tem, ela é centrípeta, faz curva. Faz curva, tem centrípeta. Não mexe no módulo, não tem tangencial. A aceleração é só centrípeta. A aceleração centrípeta é v² sobre r, né? Então, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2. 9 sobre 2 dá 4,5 metros por segundo ao quadrado. Certo?